Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pitch Perfeito. Aqui você vai entender como que a gente transforma uma venda complexa em uma venda simples e como a gente faz para vender ofertas de 45, de 100, de 250 mil, mantendo o mesmo padrão na criação da oferta. Quero que você saiba que esse formato de fazer o pitch, de fazer a oferta, ele não foi construído do ar-condicionado. Nos últimos 2 anos, eu fiz mais de 800 calls de venda e na primeira, tenha certeza que não foi nesse formato que eu fiz essa oferta. Lá na minha call de número 100, eu criei um processinho de fazer oferta. Na call de número 200, ele já tinha mudado. Na call de número 800, nem se fala. Então esse processo passou por uma lapidação e se provou completamente eficaz nas vendas de 10, 20, 50, 200, 350 mil, seja para as nossas mentorias ou para a prestação de serviço, a gente sempre usa o mesmo molde, o mesmo framework. Então vou compartilhar na tela um exemplo, primeiro de um PDF de oferta nosso, da minha mentoria, por um exemplo, e depois vou trazer o esqueleto para você entender como é que você pode montar isso. Então, esse PDF aqui é uma das últimas versões, a versão mais atualizada, só lá para os mentorados, só na mentoria, mas vou te explicar, eu quero que você preste atenção aqui, na sequência do pitch, depois vou revelar os bastidores por trás desta oferta. Vou conduzir como se estivesse de fato fazendo pitch em uma call. Nesse momento, já teria agitado a dor do meu lead, já teria aumentado o nível de consciência, mostrado um plano de ação e dado 2 opções, ele executar sozinho ou executar com a gente, então falaria, olha só, a gente pode executar juntos através da Bijari Mentoria Avançada. Então, só para falar um pouquinho melhor sobre mim, que eu quero que você entenda, eu não sou um mentor que ensina a ser mentor, eu sou empresário e por um acaso eu dou mentoria. Então, aqui se for um closer, por um exemplo, um consultor fazendo a venda, ele vai levar um pouquinho ali, vai falar 20, 30 segundinhos de você, são as coisas mais essenciais. No meu caso, bateria no seguinte ponto, mais de 50 colaboradores, mais de 5 empresas ativas, o faturamento de mais de 1 milhão por mês, de forma constante, seria isso, mostraria que eu sou empresário, não mentor, e seguiria. Traria alguns cases, como por um exemplo, o William Celso, nosso mentorado há mais de 2 anos, que saiu de um faturamento de 15 a 30 mil de forma inconstante, para 130 mil de faturamento por mês em 90 dias, depois chegou na casa dos 500 mil de faturamento mês, e hoje já está faturando mais de 1 milhão, é um excelente case nosso. O Henrique Toledo, nosso mentorado também teve um resultado absurdo em um curto espaço de tempo. Em 120 dias, implementando nossa metodologia, ele aumentou seu faturamento em 1 milhão e 37 mil reais. Temos também casos aqui como Lucas Calone e Lucas Veiga, que no dia seguinte já faturaram mais de 20 mil reais. Aqui, tá até antigo o PDF, tá com 500 mil de faturamento, hoje já passou de 2 milhões, mas tem tanta prova social que eu poderia ficar te mostrando cases e cases, mas vou seguir direto ao que importa. Então o que eu quero que você entenda? O que é a Bijari Mentoria Avançada? Primeira coisa que você precisa saber é que a Bijari Mentoria Avançada não é um curso. Explico aqui tudo. E dentro da Bijari Mentoria Avançada, atuamos principalmente em 5 pilares: esteira de produtos, time comercial e gestão, ofertas para vender no vácuo, funis de venda e entrega escalável. Como é que funciona? A mentoria tem 6 pilares: diagnóstico, call individual de planejamento, hot seat quinzenal, grupo no WhatsApp, área de membros e tutoria do time. No diagnóstico, você recebe um documento que a gente chama de raio-x. Ele servirá para a gente ir mensurando a sua evolução. Depois terá uma call individual de planejamento, onde vamos entender qual é o teu objetivo, qual que é o teu momento atual e traçar um plano de ação prático, passo a passo do que você precisar implementar para alcançá-lo. Terceiro ponto, hot seats quinzenais. Será o momento de você estar de frente com o seu mentor, tirando todas as dúvidas e atualizando sobre o negócio, sobre o seu cenário e estando mais próximo dele. Além disso, temos um grupo no WhatsApp para suporte, networking e dúvidas, área de membros com material de apoio, playbooks, scripts e processos, além de tutoria do time, tutoria semanal com o time sênior da nossa agência entregando tutoria de tráfego, com a nossa metodologia de geração de leads qualificados em alto volume, tutoria mensal comercial, tutoria de automação, tutoria de social media. E o nosso foco é no seu resultado. Não só porque somos bonzinhos, mas porque queremos que esse primeiro ciclo de mentoria seja o início de um longo e duradouro relacionamento. Por isso eu brinco que somos clientes cêntricos. Queremos você aqui durante 1, 2, 3, 5, 10 anos. E para isso só tem uma forma: você tendo resultados. Presta atenção, tem mais 2 entregáveis caso você dê o passo comigo aqui na call. Um deles é uma call individual de planejamento de 1 hora diretamente com o nosso CEO. E essa call não vendemos à parte. Esses 20 mil está precificado com
com base na mentoria individual dele qual que é o custo de cada call. E uma segunda cadeira, que é prática padrão de mercado, cobrar 50%. Mas para você que está comigo aqui nessa call, se você der o passo comigo, ainda aqui levará de presente. Então, recapitulando tudo que você vai receber acesso, empilho, né, que são mais de 38 mil em entregáveis, e o investimento é de 6 meses investindo 7 mil por mês ou 38 mil à vista. Nós temos uma filosofia interna que é fazer o cliente colocar a mão no bolso uma única vez. E é por isso que a gente estrutura um plano de ação imediato para que você já recupere o valor investido. E temos aqui uma taxa de conversão de 40%. Então, digamos que você tem um produto de 10 mil. O nosso objetivo é que você faça 4 vendas. Para que você faça 4 vendas, se a cada 5 calls saem 2 vendas, o objetivo é que você faça pelo menos 10 calls. E aí eu te pergunto, você acha que com a sua autoridade, com o seu know-how e a nossa metodologia, ao longo desse 1 ano, você não faça pelo menos uma call por mês para que a mentoria se pague? Óbvio, até mais, não é? Mas presta atenção, se por um acaso não se pagar, se você implementar nosso método e não tiver resultado, nós é quem te pagamos. É a garantia de Double Money Chargeback. Diferente do que o mercado comumente diz que vai dar 7 dias de garantia porque confia e isso está no Código de Defesa do Consumidor, nós temos uma garantia de 12 meses. 12 meses de mentoria, 12 meses de garantia. Vai em contrato que se você implementar a nossa metodologia e não recuperar no mínimo o valor investido, no final do seu ciclo nós devolvemos o dobro do valor. E o que mais me orgulha não é ter essa garantia, é terem passado os mais de 300 mentorados e nunca termos precisado utilizar essa cláusula. E como é que funciona a partir de agora? Você está comigo aqui na nossa call, você dando esse passo, você vai fazer o onboarding com o time, assinatura de contrato, boas-vindas ao grupo no WhatsApp, você vai preencher um formulário diagnóstico, então ter a call com o JP Bijari, se for o caso, você dá o passo hoje. Ponto importante, pessoal, nossa oferta mudou, tem outros pilares que a gente faz hoje, não tem mais carro individual comigo, mas que eu quero que você entenda. Existe uma ordem lógica ali, e eu vou explicar para vocês agora. Quando você for apresentar a sua oferta, seja fazendo um PDF ou seja verbalmente, porque não deu tempo ou enfim, você sempre vai apresentar no seguinte formato. Isso é o que a gente chama de PDF de oferta, ou então o pitch perfeito. Você sempre vai começar com o nome do programa, seguido de um aumento de autoridade, né, porque que a pessoa deve te ouvir, com provas sociais, e aqui vou te dar uma dica. Se você parar para relembrar, voltar um pouquinho aqui a aula, você vai perceber que eu coloquei provas sociais de um faturamento muito alto, até no final, um faturamento de 20 mil, 30 mil a mais por mês. Por que isso? Porque o que vende para uma pessoa desvende para outra. Então a gente coloca vários níveis de faturamento, vários níveis de prova social, e na call, o nosso time comercial foca em dar mais luz, em dar mais atenção naquela que mais se assemelha. Depois explicamos o que é o programa, então como funciona cada parte da entrega, explicamos cada parte da entrega, mostramos que o nosso foco é no resultado do cliente para que tenhamos um relacionamento longo, um relacionamento duradouro, acrescentamos bônus de urgência e escassez, recapitulamos a oferta e empilhamos, mostramos o investimento de forma parcelada. Presta atenção num segredo. O que separa uma venda simples de uma venda complexa é plausibilidade e garantia. Então eu tangibilizo como é que o investimento se paga, como é que vai dar retorno para ele, seguido de uma garantia e então mostrando para ele quais são os passos a partir de agora. E aí então a gente vai parar de compartilhar a tela, caso seja um PDF, ou vai perguntar para ele: e aí, o que você prefere? Executar sozinho ou que façamos juntos? Leve em consideração que aqui eu não segui todo o PDF para que a aula ficasse mais breve, mas que se fosse lá numa apresentação, teria lido todos os textos e ido de uma forma mais calma, falando mais devagar. Mas então, sempre que você for montar uma oferta, siga esse passo a passo e sugiro, agora que você assistiu a aula e viu os bastidores, o framework, volta lá, assiste novamente minha apresentação do PDF e vai entendendo cada partezinha. Tarefa prática para essa aula: escreva a sua oferta usando os nossos moldes. Estou doido para ver os seus resultados.